Martin, seja bem-vindo, meu filho. Opa, tô aqui. Vou ficar um pouquinho com vocês aqui, professor. Bom, beleza, não, eu também vou ficar muito tempo, daqui a pouco eu tenho que dar aula, rapaz. Eu tô aqui desde as 4, e aqui é das 4 às 5, eu já até abusei. Deixa eu fazer uma pergunta para você, professor. Naquele hangout lá do rapaz lá, o Edson, parece que você entendeu assim que eu estava defendendo ele, é? Não. Na verdade, assim, eu não estava tendo que ninguém o estava defendendo. Eu vi que ele entrou por vontade própria. O que me deixou assim meio irado, meio bronqueado com ele, é porque ele já entrou dando explicação. Ele já entra dando explicação, porque vai ficar tanto tempo e já vai sair. Quer dizer, ele não me deu oportunidade nenhuma de confrontar aquilo que ele tem como fundamento. Foi isso que eu achei injusto. Quando eu chamo uma pessoa de vagabundo, eu não chamo uma pessoa no vagabundo no sentido de que não presta, não. Chamo a pessoa no sentido de vagabundo e fala assim, pô, você não tem honra não, meu amigo. Vagabundo nesse sentido. Se você é homem e você expõe uma coisa, você tem que ser confrontado, você tem que ouvir. Se você não faz isso, você é um vagabundo. Nesse sentido de sair correndo, meu amigo. Esse é o sentido de eu chamar de vagabundo. Não é no sentido de, pô, o cara não presta, não é isso não. É o vagabundo até que eu não vou colocar no sentido carinhoso, rapaz. Porque eu sou São Paulino, meu amigo, já podia chamar logo de outro nome, que aí sim. Aí eu ia ofender mesmo. Não, eu te perguntei porque eu já fiz até vídeo com ele. A gente tinha um certo relacionamento bom. E ele cortou esse relacionamento. Também não fiz nem pergunta por que eu não fiz nada para ele. Mas para falar a verdade para você, ele cortou o relacionamento comigo porque a visão que ele tem de Alrúxua, que no início também eu embarquei nessa, e aí um certo tempo a gente falou por Skype e eu falei para ele que eu não ia mais denominar. Eu ia falar Salvador e Criador e nada desse negócio de Jesus, ou Yahusha, Yeshua, sabe? Yahweh. Não, esquece, é Salvador, pronto, acabou. Esquecer, né? Porque não adianta, porque se vocês, professores, não entram em acordo, e nós aqui que não entendemos nada de hebraico. Então, aí eu não vou mexer mais com isso. Ali parece que o Eli acabou para ele. Antes o Eli era tudo, irmão Eli e tal. Mas depois que o Eli não concordou com esse Auxo aí, ele cortou comigo o relacionamento, também nem perguntei por que eu não fiz nada para ele. Se ele, para ser amigo dele, tem que ter essa visão de Auxo aí, fazer o quê, né? Eu não tenho. Eu fiquei sabendo, igual o rapaz que estava aqui agora, o Alexander Nunes, já entrou, porque eu várias vezes com ele para debater, e o Alexander Nunes falou para mim que realmente ele dá assim, vazão para ouvir quando existe uma concordância com ele. Não havendo concordância, ele sai fora, isso mesmo que você não ofende. Ele mandou uma mensagem para mim, que você me chamou de vagabunda, minha esposa estava aqui, que não sei o quê. Eu acabei de explicar que sentido que eu chamei. Agora, o que acontece? Eu vejo, eu respeito, gente, mas a pessoa para falar alguma coisa, para afirmar, já falei 1 milhão de vezes isso, a pessoa tem que conhecer, a pessoa tem que ter noção para saber aquilo que está falando e afirmando. Não é simplesmente chega aleatoriamente, fala um monte de coisa e o que não sabe. Porque se eu pegar algumas pessoas acerca do que é ser cristão, ou do que é hebraico, se conhece hebraico, os camaradas vão sair gritando, e não sabe. Então, quando a pessoa fala, o hebraico que se ensina é o It. Primeiro que a pessoa, para falar isso, primeiro tem que saber o que é o It, qual é a história do It, tem que saber o hebraico, qual é a história do hebraico, para poder falar verdadeiramente, o que você ensina é It. Agora, o camarada não sabe de nada, fica difícil, né? A pergunta aqui do Luiz Carlos, qual é a diferença entre o Yiddish e o hebraico arcaico? E se hoje, qual é o idioma falado em Israel? Alguém se habilita aí? Boa, eu quero saber do professor, que eu acho que é só ele que pode responder. O It, na verdade, ele se tornou, Luiz Carlos, primeiramente, no sentido de uma pronúncia, tá? Então, a palavra It, os alemãos, judeus, é uma língua da família indo-europeia. Vou explicar de novo o It. O It, na verdade, ele se desenvolveu da cultura askenazita. O que é Askenaz? O askenazita são judeus de ramificação alemã.
Isso a partir do século X na Europa Central e Oriental. Aí o nome Yiddish passou a ser usado para designar o idioma somente, aonde eu vou falar. O Yiddish passou a ser usado para designar o idioma somente a partir do século de número 18. Então, antes disso, já era a principal língua falada pelos judeus da cultura askenazita. Então, o Yiddish era uma língua do povo da Alemanha, dos judeus alemãs. Isso era o Yiddish. E ele só se tornou o seu desenvolvimento a partir do século X na Europa Central. O que é agora o hebraico arcaico? A escrita do hebraico arcaico é uma escrita antiga. E o Yiddish antigamente não tinha nada a ver com escrita hebraica, consoante hebraica, nada a ver com isso. Quando surgiu o trabalho dos maçoretas no século VIII, aí veio se desenvolver a pronúncia sefaradita. O que existe hoje? Vamos lá, em Israel hoje, o que nós temos em Israel? Pessoas que falam hebraico com o dialeto Yiddish, tá? Que vem do segmento dos alemães, que é a pronúncia askenazita. Em Israel existem os judeus que pronunciam chamada pronúncia sefaradita, ou a pronúncia sefardita, que as pessoas conhecem como ladino. Então o Yiddish, ele é existencial, é tipo como se fosse um dialeto do hebraico. A escrita é a mesma, tá? A escrita ela é antiga. Só que qual o problema do Yiddish, que eu vou explicar? A estrutura consonantal, a estrutura vocabular do Yiddish, 20% do Yiddish, ele tem palavras hebraicas e aramaicas. E 10%, um percentual que eu estou colocando, tá? Vem de palavras de cunho eslavos, da eslava. Então, um processo que houve isso lá na Polônia e na Rússia. Então, o Yiddish é constituído de hebraico, aramaico e ao mesmo tempo de eslavo. Então, isso é o Yiddish. Isso aí você pode pesquisar no Wikipedia mesmo, vai ter todas essas informações aí para poder responder com maior propriedade para as pessoas. Essa é a relação aí, tá certo?